Quero pedir aos irmãos que se ponham de pé em nome de Jesus. Se ponham de pé. E você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 34. Vamos ler do versículo do 1 ao 7. Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão procurando, quero agradecer ao pastor Marco Nepomuceno por estar me dando esta oportunidade de estar pregando em sua igreja. Amém? 2 Crônicas, capítulo 34, vamos ler do 1 ao 7. Glória a Deus. Todos os que acharam, digam amém. Amém. Sim, diz a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Ele, no 12º ano, começou a buscar a purificar Judá e a Jerusalém dos altos, dos bosques, das imagens de escultura e de fundição, e derribaram perante ele os altares de Baalins, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles. Os bosques, as imagens de escultura e de fundição, quebrou e reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas do que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim, de Simeão e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E, tendo derribado os altares e os bosques, as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Amém? Podeis assentar no nome de Jesus. Irmãos, depois da morte de Salomão, a nação de Israel se dividiu em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Está registrado no capítulo 10 de 2 Crônicas. Daí em diante, conta-se a história do reino de Judá até a queda de Jerusalém. O reino, durante esses 345 anos, teve 19 reis e uma rainha, todos eles da descendência de Davi. O livro termina falando sobre o decreto do rei Ciro, rei da Pérsia, que permite que os judeus voltem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Irmãos, ao ler a lista dos antepassados de Israel, dos reis do passado, é muito difícil alguém encontrar alguém que obedeceu a Deus completamente. Josias foi uma dessas pessoas. Tinha apenas 8 anos de idade quando começou a reinar. Josias reinou de 640 a 609 a.C. Por 18 anos reinou de modo obediente. Então, quando tinha 26 anos, deu início à reforma com base nas leis do Senhor. Nós, as crianças, os jovens e os adolescentes, somos os futuros líderes da nossa igreja e da humanidade. O maior trabalho de uma pessoa para Deus pode ser o fato de ter de esperá-la ficar adulta para servir a Deus, para que Deus o use como Deus quer usar essa pessoa. Porém, ninguém é jovem demais para levar a palavra do Senhor a sério e obedecer-lhe. Basta querer e ter atitude. Os primeiros anos de Josias prepararam a base para a sua tarefa de reformar a nação judaica. Irmãos, então nós vamos identificar que o chamado de Josias era para reformar a nação judaica, para trazer a essência novamente a Israel. Deus nos chamou como Josias
Mas, para nós exercermos o nosso chamado, antes de nós fazermos as igrejas voltarem à sua essência e reformar as igrejas como elas devem ser, como no início, temos que voltar à essência primeiro e sermos reformados espiritualmente, porque não adianta nós querermos pregar exortação e não sermos exortados, não adianta nós querermos pregar obediência e não sermos obedientes, porque antes de nós falarmos para as pessoas fazerem as coisas certas, temos que estar com a vida no altar primeiro e fazer as coisas certas também. Na época de Josias, os meninos eram considerados homens quando atingiam 12 anos. Ao completar 16 anos de idade, Josias compreendeu a responsabilidade de seu cargo e, mesmo na cidade tão precoce, demonstrou ter mais sabedoria do que muitos reis mais velhos que o precederam. Havia decidido buscar o Senhor Deus e a sua sabedoria. Não podemos deixar que a nossa idade seja um empecilho para servir a Deus. Temos que dar lugar para Ele nos usar, porque Ele não nos chamou, Ele nos chamou independente da nossa idade. A nossa idade para Ele não importa, a nossa estatura para Ele não importa, a nossa aparência para Ele não importa. O que importa é nós darmos lugar a Ele e adorarmos ao nome dEle como Ele quer que nós adoremos. Deus nos chamou e quer nos usar. Só precisamos deixar Ele nos usar. Às vezes, as pessoas acham que só elas são capazes de liderar dentro da igreja. Mas não. Deus chamou a pessoas também. Deus chamou a outras pessoas também. As pessoas, quando às vezes elas se acham, Deus pega uma criança e coloca elas para liderar no lugar dessas pessoas, no lugar das pessoas que se acham, só para mostrar que para Deus não tem empecilho para usar ninguém. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quiser, só para mostrar que as pessoas não têm o poder, não são ninguém para colocar limite nas coisas de Deus, nem quem Deus quer usar. É verdade. Glória a Deus. Em Jeremias capítulo 1, versículo do 4 ao 9, Deus vai dizer: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Às vezes, nós podemos achar de nós como Jeremias achou de si mesmo. Podemos achar que nós não sabemos falar, que ainda somos muito pequenos para agir, para exercer o nosso chamado na presença de Deus. Mas assim como Deus falou com Jeremias, Ele te transmite essa palavra através de mim essa noite. Ei, Deus, aonde Ele te mandar você ir, você vai. E o que Ele te mandar falar, você vai falar. Porque a partir de hoje não somos nós mais que falamos, mas sim Ele que fala através de nós. Só quem recebe essa palavra levanta a mão e começa a glorificar o nome do Senhor. Quanto mais nós glorificamos, mais Deus entra com a sua glória nas nossas vidas. Quanto mais nós glorificamos, mais Deus nos usa na vida das pessoas. Irmãos, talvez a nossa geração possa ser uma geração errante, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que você foi chamado para mudar o quadro da história de vida de muitas pessoas. Deus te chamou para mudar o quadro dessa geração. Então, não tenha vergonha. Use o seu espírito de ousadia na presença do Senhor. Profetize e exerça o seu chamado. Porque Deus te chamou não é lá para frente. Deus te chamou agora, não importa a sua idade. O seu chamado é agora. É agora, verdade. Irmãos, quando Josias queima os ossos dos sacerdotes pagãos nos altares onde eles haviam oferecido sacrifício, está sendo cumprida uma profecia que tinha 300 anos que Deus havia falado a Israel, ainda na época de Jeroboão. Está em 1 Reis, capítulo 13, versículo do 1 ao 3. Deus prometeu a Josias para abolir aquilo que o inimigo queria que Israel continuasse fazendo. Sabia por que o inimigo toda hora tenta te desviar? Sabia por que o inimigo toda hora tenta te matar? Sabia por que o inimigo toda hora tenta te desanimar? Porque Deus te chamou para acabar com a idolatria nessa geração. E Ele não vai descansar enquanto você não parar.
Então Deus me trouxe aqui para te dizer, não pare, porque quanto mais ele se levanta, é para ele mais cair. Não pare, porque eu te chamei e o seu chamado é agora. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o Irmãos, nome de Jesus. Glória a Deus. Deus nos chamou como profeta. O problema é se Deus nos chamou como profeta, por que não temos atitude de profeta? Existem pessoas que fazem coisas erradas e depois entram na igreja e falam sobre a palavra de Deus e querem ser usadas. Mas para nós sermos usados, temos que estar com a vida no altar e não com a mente nem com o coração no mundo. Em vez de ficarmos fazendo danças do TikTok, temos que dobrar o nosso joelho no chão e adorar ao Senhor. Em vez de ficar lendo e fazendo fofoca da vida dos outros no Instagram e no Facebook, temos que pegar a Bíblia para ler, porque nada disso vai nos fazer sustância. O que dá sustância na vida espiritual é joelho no chão. O que dá sustância na vida espiritual é nós lermos a palavra de Deus. Então, se nós quisermos ser usados, temos que dar mais atenção à palavra de Deus e o que Deus fala nas nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Deus quer nos usar e Deus nos chamou como profeta. Mas enquanto não tivermos atitude de profeta, Ele não vai nos usar da maneira que Ele quer nos usar. Outro problema é andar com pessoas erradas. Eliseu só foi um profeta porque Deus o designou como profeta e porque ele andou com Elias. Elias só foi o profeta que ele foi porque ele andou com Deus. Então é importante nós andarmos com pessoas certas, não com pessoas erradas. Às vezes, Deus afasta alguns colegas das nossas vidas porque eles não estão fazendo boa função nas nossas vidas. Eles não estão sendo bons colegas. Então, não devemos correr atrás das pessoas que Deus afastou nas nossas vidas, porque se Deus afastou é porque elas não estão fazendo bem para as nossas vidas e só vão nos afastar cada vez mais da presença de Deus. Às vezes nós confundimos amigo com colega. Existem diferenças entre colega e amigo. Colega é aquele que só nos segue, não nos ajuda. Amigo é aquele que nos ajuda de verdade. E toda vez que nós vamos tomar algumas decisões erradas, eles nos alertam. Irmãos, Josias só foi um dos melhores reis de Judá, porque ele fez o que agradava a Deus e não o que agradava a sua própria carne. Ele fez o que Deus designou para ele fazer. O problema de algumas pessoas dentro das igrejas de hoje em dia é porque faz o que quer e acha que pode fazer as coisas sozinhos. Nós temos que descer e nos pôr no nosso lugar, porque Deus nos chamou, só que sem a ajuda dele nós não conseguimos fazer nada. Irmãos, Manassés e Amon só pecaram porque fizeram o que a carne queria. Quando nós obedecemos a nossa carne, nós fazemos o que nós queremos. Quando nós fazemos o que nós queremos, nós falhamos, porque o ser humano é falho, mas Deus não falha, nunca falhou e nunca vai falhar. Aleluia. Nós temos que parar de fazer o que nós achamos que é certo e começar a fazer as coisas que Deus nos manda fazer, que é o que é certo de verdade. Verdade. Deus nos chamou como profeta. O profeta não fala o que ele quer, o profeta fala o que Deus manda. E o profeta ele é como se fosse um mensageiro. Porque quando Deus quer falar com o seu povo, Deus comunica ao profeta e o profeta passa a mensagem de Deus ao povo de Deus. E se o profeta fala o que ele quer, ele se torna um falso profeta, porque ele fala o que a carne dele manda. O profeta precisa ter atitude, porque às vezes Deus entrega uma coisa para o profeta entregar para as pessoas e ele se prende. Depois reclama com Deus que Deus não quer usar ele, quando é o contrário, é ele que não quer ser usado. Deus quer usar muitas pessoas, muitos jovens e adolescentes hoje em dia. O problema é que eles têm vergonha. Deus não nos chamou com um espírito de vergonha.
Deus nos deu um espírito de ousadia. Então, temos que usar a ousadia para fazer as coisas de Deus e não fazer as coisas do mundo. Porque existem muitas pessoas nas igrejas de hoje em dia que usam a sua ousadia para fazer as coisas do mundo e não para fazer as coisas que Deus designou para elas fazerem. Para Deus não tem limite de idade, para Deus não tem limite físico e para Deus não tem limite mental para Ele usar alguém. Se Deus quiser, Ele pode usar um deficiente físico, porque para Deus não tem limite físico. Se Ele quiser, Deus pode usar um bêbado, porque para Deus não tem limite. Se as pessoas são do mundo, Ele quer usar, Ele pode usar, porque Ele usa quem Ele quer. Então, Deus pode usar todas as pessoas que Ele quiser na nossa vida. Só para deixar o seguinte recado, que Ele usa quem Ele quiser, na hora que Ele quiser e do modo que Ele quiser. E ninguém vai atrapalhar, porque as pessoas não são ninguém, não são suficientes para bater de frente com Deus. É verdade. Josias demonstrou ter mais sabedoria do que muitos reis mais velhos, porque ele buscou o que os reis mais velhos não buscaram, e teve o que os reis mais velhos não tiveram, que foi a presença de Deus e a responsabilidade. Existem pessoas adultas que levam coisas a brincadeiras, e às vezes as crianças têm mais responsabilidade do que elas. O que está faltando na vida de alguns líderes hoje em dia nas igrejas é a presença de Deus e ter responsabilidade, porque as coisas de Deus não são brincadeira. Hoje em dia tem alguns pastores que Deus reprova porque não tem responsabilidade. E se alguém que não tem responsabilidade estiver liderando alguma coisa na obra de Deus, Deus tira da liderança, porque senão tudo se torna uma bagunça. E as coisas de Deus são feitas com ordem e decência. Nós somos profetas e Deus nos chamou para frustrarmos os planos do inimigo. Aleluia. Profeta não pode se envolver com as coisas do mundo, não pode brincar com as coisas de Deus. Profeta não pode fazer blasfêmia, profeta não pode ser falso, profeta não pode não gostar de oração, porque é através da oração que ganhamos intimidade com Deus. Irmãos, temos que parar de andar com pessoas erradas, porque andar com pessoas erradas só nos atrapalha. Se nós quisermos ser profetas de verdade, temos que parar de dar ouvidos à nossa carne e dar ouvidos à voz de Deus. Não deixe que sua idade seja um empecilho para falar o que Deus manda você falar, porque não importa a sua idade, seu chamado é agora. Pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adolescente, pode ser pré-adolescente, pode ser adulto, pode ser idoso. Deus usa quem Ele quer. Então, se pondo de pé essa noite em nome de Jesus, e fechem os olhos em nome de Jesus. Essa noite é a noite de nós começarmos a fazer o que Deus manda nós fazermos. Esta noite é a noite de nós termos atitudes de profeta de verdade. Essa noite é a noite de nós exercermos o cargo que Deus designou para nós exercermos. Então se ligue com Deus e feche seus olhos em nome de Jesus. Não fique de olhos abertos, porque quando nós ficamos de olhos abertos, nós vemos o céu por fora, mas quando nós fechamos os olhos, nós vemos o céu por dentro. Irmãos, não podemos deixar que o inimigo venha nos usar para fazer coisas erradas. Não podemos dar ouvidos ao inimigo. Não podemos dar ouvidos à nossa carne. Quanto mais damos ouvidos à nossa carne, mais erramos. Então temos que dar ouvidos à voz de Deus. Temos que ser responsáveis, se nós quisermos ter algum cargo na obra de Deus. Porque para exercer um cargo na obra de Deus, é precisa responsabilidade para liderar na obra de Deus. Só você que crê que hoje nós não falamos mais o que nós queremos, mas falamos o que Deus quer que nós falamos. E sim, não somos nós que falamos, mas sim o Espírito Santo que fala através de nós. Feche os olhos e comece a glorificar ao Senhor.
Irmãos, o nosso chamado agora não importa a nossa idade. Quero convidar os irmãos que, apesar da idade, querem ser usadas e exercer o cargo que Deus designou para eles exercerem essa noite. Você que ainda não está na presença de Deus, você que saiu da presença de Deus por alguma ocasião, vem aqui à frente. Essa hora é a hora de nós termos ousadia. Ousadia significa ter coragem. Ter coragem não significa a ausência de medo, mas ter coragem significa enfrentar o medo. O medo não é da parte do Senhor. Então, se nós quisermos ser usados e exercermos o nosso cargo que nós fomos chamados, temos que ter coragem e bater de frente com o medo. Nós não iremos bater de frente com o medo sozinhos, porque Deus está conosco e Ele vai estar junto conosco. Então você que saiu da presença de Deus por alguma ocasião, você que nunca foi da presença de Deus, mas quer vir, quer reconhecer ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, vem aqui à frente. Quero orar por você. Para nós exercermos o nosso chamado, nós não podemos ficar só nas nossas palavras. Temos também que falar o que Deus nos mandar. Então hoje, que nós não falemos mais o que nós queremos, mas sim que nós falemos o que Deus quer que nós falemos. Comece a glorificar o nome do Senhor, porque enquanto tiver de boca fechada, Deus não vai encher. Porque quanto mais nós adoramos, mais nós chamamos a presença do Senhor